Ok, então, na aula passada, a gente começou a ver algumas coisas diferentes em corrente alternada. A gente começou a falar sobre potência, e a gente falou que a potência na corrente alternada era um pouquinho diferente. A única coisa que é diferente da corrente alternada para a corrente contínua, e que realmente tem uma diferença grande, é na potência. Porque na corrente alternada, se você fizer aquela mudança para fasor, você trabalha igualmente. Né? Claro, tem diferença, mas você praticamente trabalha da mesma forma que corrente contínua. Certo? Já na corrente alternada, o que vai acontecer na hora da potência? Na hora da potência, a coisa muda um pouquinho. Tá? Então a gente definiu lá o que era a potência. Né? A gente começou escrevendo lá a forma de onda, né? Um VM, um V de T é um VM cosseno de ômega T mais θV. O I de T é o IM cosseno de ômega T mais θI, né? Ou seja, você pode usar fasores para representar isso aqui, né? E a gente viu o que era a potência instantânea. A gente pegou simplesmente e multiplicou o V de T pelo I de T. Quando fez a multiplicação, apareceu VM, IM, cosseno de θV de ômega T mais θV, cosseno de ômega T mais θI. Aí usou uma identidade trigonométrica e transformou nisso que está aqui embaixo, que é a potência em função do tempo instantânea, né? Então a gente vê que tem uma parte que é fixa e uma parte que está variando, certo? Uma parte que está variando. Essa parte que está variando, né, essa senoide que está aqui, e a parte que está fixa é esse valor aqui, meio de VM, M cosseno de θV menos θI, certo? Ela é a potência real, ok? A gente considera, como a gente viu que tem uma potência constante, mas uma coisa está variando senoidalmente, se a gente pegar um período e fizer a variação, o que vai acontecer? A senoide vai variar a zero, porque num período o valor médio da senoide é zero, e a constante continua constante. Então, a potência instantânea, média e também chamada de potência real, né, é simplesmente dada pelo VM, M cosseno de θV menos θI dividido por 2. Certo? A gente viu isso, certo? Ok. A gente também mostrou, né, que como essa potência ela valia nos vários dispositivos. Então, por exemplo, se eu tiver um resistor, né, assim, uma carga puramente resistiva, né, a potência vai ser dada por R, que é o resistor, vezes o módulo da corrente ao quadrado, certo? Que é o IM, vezes o R, dividido por 2, certo? Ou, se você quiser, você também pode fazer como sendo V2 sobre R, também dá. Não coloquei aqui, ó, mas aqui também vale. Aí seria módulo de V, certo? Ao quadrado, dividido por 2R, certo? Por que 2R? É porque esse meio sempre aparece, certo? Esse meio, né? Ele está aqui, ó. Ok? Aí aqui, ó, RM ao quadrado, ou V2M, V de M ao quadrado sobre R, também daria da mesma coisa, que é a fórmula quando você tem a tensão, certo? Também funcionaria. E se a carga for puramente reativa, qual é a potência média? É zero, certo? É zero. Mas a potência da carga puramente reativa, ela existe, certo? Ela existe. A potência média é zero, mas a potência de uma carga puramente reativa, ela é Q. A gente vai ver mais tarde ali como é que funciona, certo? Aí a gente fez o que na aula passada? A gente demonstrou um teorema, que é o teorema da máxima transferência de potência média. A gente viu o quê? A gente viu qual seria a potência média em uma carga genérica, uma carga ZL, certo?
E a gente queria saber qual vai ser o valor dessa carga, por isso que eu coloquei essa seta aqui, né, porque é uma carga que você pode variar. Qual vai ser o valor dessa carga para que a transferência de potência média para essa carga seja máxima? E qual o valor dessa potência, certo? Então a gente viu, fez os cálculos todos e a gente chegou nas seguintes conclusões, tá? Que a parte real da carga ZL, é o RL, para você ter máxima transferência de potência, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a RTH ao quadrado mais, entre parênteses, XTH mais XL ao quadrado. Raiz disso tudo, tá? Quem é RTH? É a parte real do equivalente TVNAM do circuito que está alimentando a carga. Quem é XTH? É a parte imaginária, né, do equivalente TVNAM do circuito que está alimentando a carga. Por que você está fazendo isso? Porque eu tenho que pegar um circuito genérico. Então, como é que eu pego um circuito genérico? O circuito genérico, a melhor maneira de pegar é fazer isso aqui, ó. Representar dessa forma. Um V de TVNAM e um R de TVNAM. Desculpe, um Z de TVNAM. Né? O Z de TVNAM, ele é composto por um R de TVNAM mais um J X de TVNAM. Certo? Parte real é o R de TVNAM e parte imaginária é o X de TVNAM. Olha aqui, o que eu vi na aula passada é isso, ó, que o que eu demonstrei é que se eu quero máxima transferência de potência média, na minha carga, eu vou ter o quê? Eu vou ter o XL igual a menos XTH, isso é a primeira condição. E a segunda condição, o RL é igual a raiz disso tudo aqui, certo? Ok? É a raiz disso tudo aqui. Beleza, supondo que eu tenho uma carga que tem parte real e parte imaginária, certo? Eu não conheço nem a parte real, nem conheço a parte imaginária. Tá, você não conhece. O que é que você está procurando? Eu estou procurando descobrir qual é o valor que tem que ter a parte real para ter máxima transferência de potência e qual é o valor que tem que ter a parte imaginária para ter máxima transferência de potência. O que a gente encontrou? A gente encontrou que a parte imaginária tem que ser isso aqui. XL igual a menos XTH. E que a parte real tem que ser isso aqui. Certo? Tá? Ah, mas aí você substituiu isso aqui em cima, aqui embaixo. Substituir. E aí a gente encontrou que a parte real, quando eu estiver trabalhando com uma carga completa, que tem parte real e parte imaginária, as duas coisas, se eu substituir isso aqui, notem, ela tem parte imaginária. Ou seja, o XL existe. Então, se o XL existe, né, e é diferente de zero, eu substituo o XL aqui e resolvo o meu problema. Porém, tem um outro problema. É quanto é que tem que ser uma carga puramente resistiva, esse é um outro problema. Puramente resistiva é aquela carga que só tem o RL, certo? Não tem o XL. Quanto é que tem que ser o valor dela para você ter máxima transferência de potência média? Aí a gente faz o quê? A gente, nesse item aqui de cima, em vez de a gente usar, porque para você encontrar o RL, é essa equação aqui de baixo. Quando a carga tem um XL diferente de zero, você usa o que está aqui em cima aqui embaixo. Quando a carga tem um XL igual a zero, você também usa o que está em cima e embaixo. Só que aí você coloca, no lugar do XL, você coloca o quê? Zero. E aí você descobre que o RL, para ter massa, quando é RL puro, não tem ZL, é um RL puro, não tem XL, digamos assim, não tem parte imaginária. Aí, quanto é que vai ser o valor de RL? Igual a módulo do equivalente TVNAM. E se ele tiver parte XL? Aí é o conjugado do equivalente TVNAM, porque aparece RL e menos XL. Certo? Entenderam isso? Ok? São duas coisas diferentes, cuidado. Tá?
E quanto é que vai ser a potência? A potência, em ambos os casos, é VTH sobre 8TRTH. Ok? Foi entendido isso? Legal. A gente fez isso na aula passada e terminou fazendo um exemplo. Inclusive o exemplo não era justamente o exemplo que não precisava encontrar o conjugado. Era um exemplo que só precisava encontrar o quê? O módulo do equivalente TVNAM. Certo? O módulo do equivalente TVNAM. Certo? Porque a gente fez isso. E era no finalzinho da aula, né? A gente podia fazer. Eu poderia, fazendo no mesmo exercício aqui, no mesmo exercício, tá? Pedir, só que em vez de RL, pedir qual o valor de ZL que me desse a máxima transferência de potência. Certo? Como é que eu faria dessa vez? Né? Eu encontraria quem? O ZTH, que é esse aqui, ó. Eu não fiz nem essa conta na aula passada. Por que eu não fiz essa conta? Como eu só queria só o módulo, eu nem... Módulo de um número complexo que tem parte, que é uma fração, né? É o módulo de cima sobre o módulo de baixo. Então eu não fiz nem essa parte. Então o módulo de cima era 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado raiz quadrada. O módulo de baixo era 40 ao quadrado. Né? Mas se eu quisesse encontrar o nosso V, o Z de TVNAM aqui em cima, eu teria que fazer o que aqui para encontrar o Z de TVNAM? O que eu tinha que fazer aqui? Multiplicar por quanto? Certo? Para quê? Multiplico pelo conjugado, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 40 ao quadrado mais 10 ao quadrado, certo? Em cima vai dar o quê? Vai dar 2.400, não, 24.000, né? Depois dá mais J, 32.000, não é isso? Né? 4 vezes 8, 32. Mais J, 6.000. É isso? E aí, menos 6.000. Todo mundo viu o que eu fiz em cima? Multipliquei, né? 40 por isso, depois J10 por isso. Certo? E embaixo vai dar quanto? Vai dar, aqui 1.600 mais 100. Não é isso? Dá 1.700. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 18.000 dividido por 1.700. Eu não vou fazer a conta porque eu não estou aqui nem com calculadora. Né? Mais J, que multiplica quem? 38.000 dividido por 1.700. Isso aqui é quem é? É o Z de... Errei. Menos 8.000. 10 vezes 8. Menos 8.000. Dá 16, né? Tá, esse é o número... Esse é o nosso equivalente TVNAM, né, na forma retangular, certo? Se eu quisesse o ZL, para máxima da transferência de potência, era o quê? O quê? Menos... Certo? Vai dar uma carga capacitiva aqui, né? Seria um resistor em série com um capacitor. Legal? Porque aparece um menos J. Ficou entendido? Tá? Cuidado que isso aqui não tem nada a ver com o que a gente tinha encontrado aqui. Ó. Isso aqui seria o quê? O RTH. Né? E se você fizer a conta, olha só. Divide 16.000 por 1.700. Não vai ficar próximo de 24 nem a pau. Concordam comigo?
E é a parte real, mas não tem nada a ver, porque nesse caso é porque a gente estava considerando uma carga puramente resistível. Ok? Então a gente já viu que tem diferença na potência. Tá? Vamos continuando um pouquinho sobre o assunto de potência. Então a gente parou aqui, vamos continuar aqui. Agora olha só, valor RMS ou eficaz. Né? Como se define isso? É definição. Valor eficaz de uma corrente periódica é a corrente não periódica, uma corrente contínua, que libera a mesma potência média para um resistor que é corrente periódica. Não entendi. Fácil. Olha só. A potência para um resistor na corrente periódica não vai ser esse? Olha só. Que é a fórmula da potência. É R vezes E ao quadrado é a potência média. Tem que ser a potência média. Certo? Então vai ser lá. Vai ser a integral, 1 sobre T, integral, etc e tal. Legal. E olha só. Se eu tivesse um resistor qualquer, a corrente contínua, qual seria a potência média naquele resistor? Qual seria a potência? Não é R vezes aquela corrente? Ao quadrado? Então é só você igualar essas duas coisas. Como assim? Isso vai ser igual a quem? Vai ser igual a isso. Quando eu igualar, concordam comigo? Quando eu igualar as duas coisas? Não é? E efetivo ao quadrado é 1 sobre T, integral de 0 até 0, ou seja, integral no período de I2 dt. Tudo bem? Estou igualando em cima e embaixo. Por que em cima é aquilo? Porque é a potência média. Certo? Então tem que ser 1 sobre T, integral no período de I2, né? Que é o valor ao quadrado. É o RI vezes o I. V vezes I. Potência instantânea. Integral da potência instantânea média, né? É a potência média. Certo? Ok? E aí você tem isso aqui, ó. Você tem simplesmente que o IEF é a raiz daquilo ali. Certo? Obviamente, isso vale para qualquer grandeza, não é só para corrente. Também vale para tensão, né? O valor efetivo. Também é chamado valor médio quadrático. Porra, por que valor médio quadrático? Né? Porque, olha só, é a raiz quadrada da integral do quadrado. Né? Então, é o valor médio da integral, né, do quadrado. Então, por isso que ele é também chamado de valor médio quadrático. Certo? Por isso que aparece essa sigla. Tá? Put mean square em inglês, RMS. RMS e efetivo é a mesma coisa. Né? Para que isso? Sinceramente, é só para que as fórmulas de potência, se você usar os valores efetivos, não vão aparecer aquele meio. Não vão aparecer o meio. Né? Por quê? Porque, olha só, você se usar, né, o valor médio lá, que é o valor máximo, etc., o que você pode escrever? Você pode escrever, né, que o seu I efetivo é igual ao I máximo dividido por raiz de 2. É fácil mostrar isso, né? Então, também o pessoal aqui no livro chama IM, sobre raiz de 2. Se você substituir, né, na fórmula da potência, que é meio de VM e M, cosseno de θV menos θI, olha o que acontece. O VM e M, você pode escrever o quê? Você pode escrever assim, VM sobre raiz de 2 e M sobre raiz de 2. Né? É o VM e M. Isso aqui vai ser o quê? O V efetivo, isso aqui vai ser quem? O I efetivo. Se você usar os valores efetivos ou os valores RMS, né, ou eficazes também, tudo é sinônimo. Você pode trabalhar com a potência sem aquele meio que aparecia. Né, a gente lembra que a gente fez a potência aqui, logo no início da aula eu até botei R vezes I ao quadrado, lá o módulo, né, só que era dividido por 2, não era? Eu também não tinha colocado V ao quadrado sobre 2R, também não estava lá em cima.
logo no início da aula, que eu não tinha feito na aula passada, desculpa. Aqui, ó, escrevi aqui, ó, V sobre 2 né? Quando você usa os valores eficazes, não precisa trabalhar com isso, né? Só para isso, galera, só para isso, acredita, tá? Fica só mais bonitinho, tá? Mas como às vezes o formulário é dado na forma de valor RMS, então é bom você saber qual é a conversão. Ou seja, o VM, que é o valor de pico da tensão, dividido por raiz de 2, vai ser o quê? O valor eficaz, que é igual a valor o quê? RMS. Certo? O IM dividido por raiz de 2 vai ser o quê? O I eficaz, que é igual ao IE RMS. Por quê? Porque I eficaz e RMS é a mesma coisa. Ok? Então, em vez de você usar, por exemplo, em vez de você usar aquele fator meio, você pode simplesmente usar o fator, usando o RMS, você pode usar as duas multiplicações. Por exemplo, a potência total, né, a potência média, ela vai ser uma coisa que a gente chama de... A gente vai definir, desculpa, agora definindo. Agora é tudo definição. Tá? Quem é S? Né? S é módulo de S complexo. Quem é S complexo? É a potência complexa. S é módulo de S complexo. Tá? Quem é esse cara? Esse cara é um S, digamos, centil, né? É um S maiúsculo. E ele vale basicamente o valor de quem? Do VRMS vezes o IRMS. E aqui, ó, é sem o tio, tá? Ok? Você aqui pode usar o tio o tempo todo também. Não tem problema. Só que aqui, como é módulo, eu só estou pegando os valores máximos, digamos assim. Certo? Ok? E quem é S? Na verdade, a gente já tinha colocado lá em cima. S é P mais JQ. Essa potência quem é? É a potência média. Certo? Ou potência, também chamada de potência real. E essa aqui, como é que a gente chama? Começa com R. Reativa. É a potência complexa, certo? Ela, na verdade, a potência reativa, ela existe. Só que como é a potência que no elemento reativo, é assim, consome potência, fornece potência, consome potência, fornece potência, consome potência, fornece potência, consome potência, fornece potência. Entendeu? E aí o que acontece? Na média, a potência real, né, para um elemento reativo vai dar 0, certo? Mas ele existe, a potência reativa existe, ok? Ela é a parte imaginária da potência complexa, ok? Tá, outra definição, fator, isso aqui, ó, isso aqui a gente chama de potência aparente. Isso aqui, que está aqui dentro, deixa eu até colocar, isso a gente chama de potência complexa. Ou seja, o que é a potência aparente? A potência aparente é o módulo da potência complexa. Se você vai montar um triângulo de potências, supondo aqui que o meu Q é positivo, isso aqui é minha potência real, ou potência média. Isso aqui é um plano complexo, pessoal. Isso aqui é a potência complexa. A soma das duas é a potência, né? É a potência complexa, né? O P mais JQ. E esse cara, né? O tamanho desse cara, né? Isso aqui quem é?
Isso é módulo de S, ou simplesmente S. Ok? Legal, isso aqui é o J aqui, ó. Supondo o Q positivo aqui. Legal? Bom, e aí? Aí é o seguinte, ó, presta atenção. Tem um ângulo aqui. Que ângulo é esse? Na verdade, a gente sabe que a potência média, lá no início, a gente tinha definido isso. Não tinha definido isso. Tinha definido isso aqui, ó. Que a potência média era Vm e M sobre 2 cosseno de θv menos θi. Certo? Como é que a gente fez isso? A gente pegou lá a potência instantânea e calculou a média. Certo? O Vm e M sobre 2 aparecia na hora que você usava os equivalentes, porque você estava usando o quê? Você estava usando o Vm, que era o Vm de pico e M de pico. Se você usar os eficazes, é Vm sobre raiz de 2 e M sobre raiz de 2, e aí você não tem mais isso. Você tem o VRMS e RMS e assim por diante. Tá? E aí, pessoal, presta atenção. Esse cosseno de θv menos θi, ou seja, θv e θi, o que são? São os ângulos da tensão e os ângulos da corrente. Certo? Esse cosseno é que vai me dar a minha potência média, porque o cosseno dele, né, o VMM, cosseno dele, vai me dar a minha potência média. Se o elemento é puramente resistivo, θv menos θi é zero. Por quê? Porque não tem variação na fase. Né? O θv igual a, não é? V não é igual a RI no resistor, então não tem variação na fase. A fase da nova forma de onda, né? O θv menos θi, ela não tem variação nenhuma entre as fases da tensão e da corrente. Né? A corrente não fica adiantada em relação à tensão, nem a corrente fica atrasada em relação à tensão. Esse atraso daqui a pouco eu vou explicar, ok? Então não acontece nada, é igual. Então o cosseno de θv menos θi é o cosseno de zero, que vai dar 1, certo? Então esse ângulo aqui, pessoal, que está aqui, ó, é θv menos θi. Legal? O que você define como fator de potência? Fator de potência é justamente esse cosseno de θv menos θi. Tá ok? De θv menos θi. Isso é o que a gente chama de fator de potência. Tá? O que você quer para otimizar? Você quer que a potência que exista toda seja consumida por elementos reais, né? por elementos não reativos, né? Resistores, etc. Né? Então o que vai acontecer? Você quer que esse cosseno, que esse fator de potência seja 1, mas nem sempre é. Né? Nem sempre é. Esse cosseno de θv menos θi, ele pode ser menor do que 1. Ele não pode ser maior do que 1 nunca, né, pessoal? Porque é cosseno. Certo? Ok? Não vai encontrar um fator de potência de 1,5, senão a coisa complica. Certo? Então é sempre entre 0 e 1. Tá legal? Uma coisa que vai acontecer aqui é que a gente vai estar trabalhando com ângulos de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Certo? Que é a fase máxima que você vai estar trabalhando. Então, nesse caso, o cosseno realmente só vai de 0 a 1, não vai ter valor negativo nenhum. Certo? Vai aparecer ângulos de menos π sobre 2, até ângulos negativos, vão aparecer quando eu estiver trabalhando com cargas capacitivas. Certo? E quando estiver trabalhando com cargas indutivas, vão aparecer valores positivos. Certo? Ok? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Ok? Então tá. Então tá aqui, ó. Como eu já falei, né? O que é a potência complexa? Você pode definir a potência complexa. A gente já tinha feito isso na aula passada até, tá? Como sendo S é igual a meio de quem? De V
Fazor vezes o I, fazor conjugado. Certo? Ok? Isso que a gente define como potência complexa. Tá? A potência real não é a potência complexa. A potência média, cuidado que potência real e potência média é a mesma coisa. Tá? Potência aparente é outra coisa. Tá? Potência real e potência média, que é a mesma coisa, elas são medidas em watts e elas têm um valor no eixo, é a parte real da potência complexa. Ou seja, se eu pegar parte real de S, eu tenho P. A parte imaginária de S, eu tenho o quê? Certo? É a potência real. Ok? Aqui é a potência reativa. Legal. Se eu quiser tirar esse meio, é só, em vez de trabalhar com esse V e com esse I, trabalhar com VRMS, ou V eficaz, e I eficaz. Então, ficaria assim, ó, S complexo é igual a VRMS complexo vezes IRMS complexo conjugado. Conjugado não pode esquecer. Certo? Conjugado não pode esquecer. Legal? Que é o conjugado que vai dar o menos θi lá no ângulo, né? Certo? Legal. E aí tem outras fórmulas que a gente pode deduzir em cima disso, né? Então, por exemplo, ó, isso aqui, ó, é o meu P. Isso aqui é o meu Q, né? Quem é o nosso? Isso é legal. Agora a gente vai fazer uma relação entre triângulo de potências e triângulo de impedâncias. Como assim? Triângulo de impedâncias não é uma coisa assim, ó? Aqui está o Z, né? Essa parte aqui é o módulo de Z, certo? Isso aqui é o quê? É o R, isso aqui é o JX, certo? Se você pegar, né? Você pode escrever que V é igual a quem? Z vezes I, certo? Então isso aqui também é quem? Também é o θV menos o θI. Estão vendo que é igual? Né? E olha que coisa interessante. Eu vou tirar esse J aqui só para a gente não se confundir, mas a gente sabe que aqui tem o plano complexo, né? Real e imaginário. Olha que coisa interessante. Se você pegar esse cara aqui, ó, que é o R, né, e multiplicar por I, RMS, que aqui é módulo, né, ao quadrado, né, para o triângulo continuar, esse cara aqui também vai ter que ser multiplicado por I, RMS ao quadrado, e esse cara aqui, que é, vou botar aqui módulo, né, de Z, vai ter que ser o quê? Vai ser multiplicado por ok? E você pode até multiplicar também por I ao quadrado dividido por 2, não interessa. Mas olha que coisa interessante. Se você pegar isso, cara, olha que coisa interessante. Você tem um triângulo de potências. Porque isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o P. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o S. Né? Por que isso é interessante? Porque, na verdade, dado um triângulo, né, de impedâncias, né, você consegue encontrar o triângulo de potências direto. Tá? Isso faz sentido porque
A potência e a impedância, na verdade, elas só mudam por um fator mesmo. Não tem, né? Você pode escrever simplesmente isso, ó. Aqui, ó. S é igual a Z vezes S ao quadrado, tá? Aí você bota módulo dos dois lados, aí acontece aquele valor que eu falei, né? Ó, S, que é o módulo de S, é igual a quem? Módulo de Z vezes módulo de quem? De IRMS, né? Aqui não coloquei, ao quadrado. Certo? Quem é isso aqui? É módulo de Z vezes o IRMS. Né? Aqui não coloquei, ó. Né? Mas a gente pode tirar o tio. O módulo de alguma coisa com tio é a coisa sem o tio. Certo? Então a gente tem uma relação direta entre o triângulo de potências e o triângulo de impedâncias. Tem um, você tem outro. Se você descobrir qual é a corrente, o módulo da corrente. E também é o V2 sobre R, né? Você pode fazer isso. Né? Também dá para usar o V ao quadrado também. Certo? Isso tudo vem da definição de potência complexa. Certo? Ok? Porque olha só, ele faz aqui assim, ó. Quem é VRMS numa impedância qualquer, não é ZRMS vezes I RMS? Porra, desculpa os módulos. Quem é VRMS é igual a ZRMS vezes ZRMS é ótimo, é Z vezes IRMS. Não existe ZRMS. Ok? Z é uma impedância, não existe. Existe VRMS, existe IRMS. ZRMS não existe. Tá? Quem é isso? Isso aqui, por definição, é isso. Se você substituir isso aqui, né, na fórmula, né, se substituir isso aqui na fórmula da potência complexa, vai dar VRMS, né? Desculpa, vai dar S é igual a VRMS, que na verdade é Z vezes IRMS, né? Vezes IRMS conjugado. Não é isso? V igual a S igual a VI conjugado. Não é isso? Quem é V? V não é Z vezes I? Então dá Z vezes I vezes I conjugado. I vezes I conjugado dá o quê? Dá I ao quadrado, módulo. Ó. Você viu que não tem um tio, não tem um negrito ali? Porque é isso mesmo. Ou seja, o triângulo de potências é diretamente ligado ao triângulo de impedâncias pelo IRMS. Estão vendo aqui como é que fica? Então você consegue encontrar os dois. Vocês vão ver isso sem problemas. Primeiro é só teoria. Não é nem tão difícil assim. Tá? Isso pode ser escrito dessa forma também, ó. P é a parte real da potência complexa, Q é a parte imaginária da potência complexa, né? Ou R vezes IRMS ao quadrado, ou X vezes IRMS ao quadrado. Legal? Bacana. Olha só o que acontece. Quando você tem Q igual a zero, quem é Q? É a parte imaginária. É a potência complexa, né, reativa. Se a potência complexa reativa ela é zero, é porque a carga é o quê? Puramente resistiva. Se ela é positiva, a carga é indutiva. Faz sentido, pô, né? Não é um indutor que tem os X positivos? Não é isso? E o capacitor tem um X o quê? Negativo. X positivo vezes o IRMS ao quadrado, que é sempre positivo, vai dar uma coisa para cima, positivo. Né? X negativo vezes o IRMS ao quadrado, que é positivo, vai dar uma coisa para baixo. Tá? Agora, por que ele fala fator de potência unitário, fator de potência adiantado ou fator de potência atrasado? Vocês vão ter isso na prova, vai estar lá, atrasado, Q é maior do que zero. Coisas indutivas.
adiantado, que é menor do que zero, coisas capacitivas. Por que ele fala isso? Adiantado em atrasado. Agora eu tenho uma explicaçãozinha aqui que eu fiz aqui para vocês entenderem antes do resumo. Olha só. Pega o indutor, que é o que ele chama de atrasado. Não é isso que ele fala de atrasado? Ele não fala que o indutor é atrasado? Então, por que ele fala isso? Presta atenção. O que acontece no indutor? No indutor, o VL não é J ômega L vezes o IL? Não é isso? V igual, V do indutor não é J ômega L vezes o IL? Sim? Você? Sim? Ok? Legal ficar assim. Falei, caralho. Né? Ela está fazendo cara de que não está entendendo. É? Não é isso? Ok. No capacitor, o V do capacitor não é menos J ômega C vezes o IC? Não é? Ok. Você não pode escrever dessa forma, em vez de escrever J ômega L, você não pode escrever assim, ó. Ômega L 90 graus. E aqui você não pode escrever 1 sobre ômega C menos 90 graus? Pode. Certo? Aí o que você faz? Ó, olha aqui. Se você pegar esse cara aqui e dividir por esse cara aqui, pelo IL, o que vai acontecer? Não vai aparecer um VL sobre L, θV menos θI? Não vai aparecer um θV menos θI? E o ângulo, esse θV menos θI não vai ser um ângulo de 90 graus, que é positivo? Concorda comigo? A diferença de θVs e θIs, que são as ângulos. Lembrando que, ó, o V é isso aqui e o I é isso aqui. Certo? V é o θV e o I é o θI. No indutor, o que vai acontecer? O θV vai ser maior do que o θI, porque vai dar 90 graus. Positivo. Então o θV tem que ser maior do que o θI, concorda comigo? No capacitor, quando passa a corrente por ele, o θV menos o θI dá menos 90, então o θI é maior. Entenderam isso? Então, no indutor, o θV é maior do que o θI. No capacitor, o θV é menor. Entenderam? Sim? Então, agora, olha as duas formas de onda. Isso agora vamos pensar no indutor. Quem é maior? É esse cara aqui, não é? Não é? Galera, quando você pega uma forma de onda e vê cosseno de ômega t mais alguma coisa, você desloca para a esquerda. Certo? Para a esquerda. Né? Para a esquerda. O que vai acontecer? Mais θV no indutor, você deslocou para a esquerda um valor que é o θV. Você deslocou para a esquerda um θV. Mais θI, que é a corrente no indutor, você também deslocou para a esquerda. Só que você deslocou mais θV do que o θI. Não concorda? Por quê? Porque o θV é maior do que o θI. Então a forma de onda veio mais para cá. O que está acontecendo? Se você for colocar no eixo, o que vai acontecer? A forma de onda, que é a tensão, vai estar aparecendo, digamos assim, primeiro do que a corrente. E a corrente vai estar, o θI não é menor do que o θV? Então você andou para cá um pouco, andou menos para cá, o θI vai aparecer o quê? Se você pegar o ângulo, né? Se eu estou pegando com o eixo aqui, o θV veio para cá, o θI só veio até aqui. Quem vai aparecer primeiro? O θV. Quem é que está atrasado? Quem é que está atrasado? A corrente está atrasada. Quando o cara fala fator de potência atrasado, fala assim, é porque a corrente no indutor está atrasada em relação a quem? A tensão. Cuidado, porque é isso que quer dizer fator de potência atrasado. É que a corrente, né, no caso do indutor, vai estar atrasada. Né? E adiantado, a corrente vai estar o quê? Vai dar adiantado, que o θV é menor do que o θI, ela vai aparecer primeiro, certo? E é isso, cuidado com esses termos só, atrasado, você tem que definir quem é quem. É verdade, concorda comigo? Porque no indutor,
A corrente está atrasada em relação à tensão. Mas a tensão está o quê? Está adiantada em relação à corrente. Então, esses termos atrasado e adiantado, beleza, define aí quem é quem. Então, quando fala atrasado e adiantado, tem a ver com corrente. Certo? Porque se você pensar bem, atenção, se a corrente está atrasada, a tensão está adiantada. Né? Se a corrente está adiantada, a tensão está atrasada. Certo? Entenderam isso que eu estou falando? Né? Então esquece esse negócio só dos termos, tem que lembrar disso. Lembra da corrente. Tá? De qualquer maneira, não precisa nem lembrar, isso vai estar para vocês. Certo? Vai estar bem explicado. Como assim bem explicado? Está vendo esse resumo aqui? Esse resumo vai estar na prova para vocês. Olha como o resumo é legal, ó. Ele mostra a potência complexa. Notem que aqui ele não coloca um S com tio, porque ele coloca um S negrito. Ele coloca a parte imaginária, que é um Q. Estão vendo aqui? Bota a parte real, que é um P. E aqui, ó, isso aqui, o comprimento disso aqui, quem é? É módulo de S. Isso aqui é o S. Certo? É módulo de S. Legal? Certo? Notem o seguinte, ó. Se você pegar aqui na indutância, né, se ele colocou módulo aqui, ele deveria ter colocado módulo aqui também. Ó. Se não tem módulo de um lado, ele não tem módulo do outro. Mas deixa para lá. Né? Mas, ou seja, a indutância e a impedância, elas são equivalentes. Como é que você chega daqui para cá? É só multiplicar por quem? Isso. Quando você multiplica todos os lados pelo mesmo valor, o triângulo é igual. Igual não, né? Semelhante, não é isso? Só vai ser igual se o IRMS ao quadrado for 1. Aí é igual. Pode acontecer, não é? Não é impossível, tá? Não é impossível. Legal? E é isso, ó. Todos os restos de potência está aqui, ó. Então você tem aqui potência complexa, né? Que é o VRMS. Lembrando, o que não foi colocado aqui, ó? Não foi colocado isso. Era interessante colocar, ó. E aí aparecem aqueles termos que tem meio, etc. Entendeu? VM é V máximo, né? O valor de pico, certo? Ok? Mas vai que isso está espalhado. Eu puxei para cá porque eu coloco isso na prova. Mas eu não coloco só isso, eu coloco outras coisas também. Certo? Então a gente já tem tudo para a gente trabalhar em cima de potência. A gente já viu toda a teoria. Não pensem... Você vê, eu dei muita coisa, um monte de coisas que a gente ainda não viu as aplicações. Né? Só falta falar uma coisinha para a gente finalizar, que é a correção do fator de potência. Tá? Qual é a correção do fator de potência? Então, qual é o ideal? Se você quer, você não quer, a Copel não quer fornecer para você energia que você fica consumindo e fornecendo. Por quê? Porque ela gasta mais para entregar isso para vocês. Ela vai ter que ter uma corrente maior nas linhas de transmissão. Isso não é bom. Tá? O ideal é sempre o fator de potência, ou seja, você sempre tem a potência média, a potência real sendo consumida. Não ter potência complexa nenhuma. Potência complexa ser igual a zero. Potência complexa ser igual a zero, o Q igual a zero, é o fator de potência ser o 1, unitário. Tá? Detalhe, isso nem sempre acontece, isso nem sempre é possível. Por quê? Se você pegar uma rede lá, circuito qualquer, que é uma rede elétrica,
é isso aqui, ó. Vou colocar o Tevenan aqui. E aí você pode colocar um monte de coisa aqui, lâmpadas, motores, né? Sei lá, reatores, reator de lâmpada fluorescente, etc. Você pluga tudo em paralelo na sua linha elétrica, certo? Em paralelo você até coloca, não tem dois fios, né? Um fio de referência e o outro para lá. Você vai plugando tudo. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser uma carga ZL, né? Seria ótimo que essa carga fosse puramente resistiva. Que a gente saberia que a potência que vai ser consumida pelo sistema todo seria o quê? Seria puramente, né, real, potência média, o P. Não teria nem potência complexa. Mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. É muito comum, principalmente em fábricas, você ter cargas indutivas. Como assim? Aí você pega um motor, galera, você vai plugar ele na rede, ele é um resistor em série com uma bobina. É um motor. Tem os enrolamentos, não tem? Não tem bobina, tem impedância, tem indutância. Tem indutância. Então isso aqui é uma carga indutiva. Ó. Ele botou um Rzinho, normalmente toda carga indutiva, ela tem a parte real e tem a parte puramente indutiva. Certo? Nem sempre vai ser puramente indutiva. Certo? O que vai acontecer? Quando você tem essa carga puramente indutiva, eu vou até fazer um desenho aqui, ó. Deixa eu apagar isso. Tá? Você vai ter o quê? Um V aqui, né? Vamos supor que seja um V. Só para facilitar a minha vida, eu vou colocar ele com uma fase nula, certo? E aí o que vai acontecer? Ó, aí eu vou ter uma corrente, né, IL, que está passando ali no indutor. E no resistor também. Né? Como é carga indutiva, olha só, como é carga indutiva, olha o que está acontecendo, né? Se isso aqui é um ângulo, né? Se aqui eu estiver trabalhando no eixo, né? O que vai acontecer? Né? O meu ângulo, né, da corrente é negativo, porque quando eu fizer o zero menos o menos negativo vai dar o positivo, né? Menos o menos negativo vai dar o positivo. Por que não deu 90 graus ali? Porque na verdade o IL não está passando só no indutor, ele está passando também aonde? No resistor, certo? Ok? Então, olha só. Então, tem uma carga ali, ele vai meio que dividir. Ok? Então, beleza. Você tinha aqui, então, numa situação 1, um ângulo aqui, né? E a corrente consumida tinha esse tamanho que vocês estão vendo aqui. Certo? Quando você faz... uma das formas de você diminuir, né, esse ângulo ali, digamos assim, né, entre a corrente, porque olha só, na posição 1, isso aqui era igual a esse, eu vou chamar isso aqui de IL é igual a I1, vou chamar isso aqui de I1, na posição 1, né, ou I total aqui, vamos botar aqui, né, que era o I que está saindo, está sendo fornecido, né? Vou botar o I total aqui, certo? O que vai acontecer? Quando você colocar o capacitor aqui, ó, olha o que acontece no capacitor. Quando você colocar um capacitor, vai vir uma corrente, né? Com certeza vai vir uma corrente que vai ser gerada pelo capacitor. E aí, ó, ele bota 90 graus mesmo. Aqui ele mostra, ó, 90 graus aqui. Porque é só um capacitor que está ali, né, entendeu? E é a corrente para frente, tem que ser um capacitor. V menos o T vai dar um valor negativo, certo? Para fazer o V sobre I. Então, olha só, vai ter uma corrente aqui que é o I do capacitor. Tá?
A corrente total vai ser o quê? Vai ser aquele I inicial, né, que você tinha, que já existia, mais o I, né, que você tem no capacitor. Né, o I do indutor mais o I do capacitor. O que vai acontecer? Quando você somar essas duas correntes, é uma soma vetorial. Ou seja, a corrente total, ela vai ser menor. Vou ter o I total agora na posição 2. Ela vai ser menor. E pior, o ângulo também vai ser o quê? O ângulo também vai ser menor, ou seja, o fator de potência. Essa carga aqui vai ter um θ menor do que a carga anterior. Você colocar o capacitor, certo? O que você quer fazer? Quanto menor vai ser isso? O que você quer, por exemplo? Você pode conseguir esse θ ser zero? Consegue. É só você conseguir fazer com que esse ângulo aqui, ó, eu podia aumentar o valor desse C. Para aumentar o valor desse C, depende de quem? Depende do capacitor. Certo? Se eu conseguir aumentar o tamanho do IC, eu consigo fazer com que o ângulo seja até zero. Certo? Se aumentar muito ruim, porque ele começa a ficar com o fator de potência com um ângulo, né, positivo ali. Certo? Em vez do ângulo negativo. Dá para calcular isso? É claro que dá para calcular. Olha só. O que eu tenho antes? Primeiro, lembrando que a minha potência real vai ser sempre a mesma, porque ela depende de quem? Ela depende da parte resistiva. Né? Então a minha potência real vai ser sempre a mesma. Eu estou mexendo aqui, quando eu estou acrescentando um elemento no meu circuito, né? O que eu estou fazendo? Eu estou colocando eu estou mexendo nos Qs, certo? Se eu coloco eu tenho um determinado Q inicial, que é esse Q1 aqui, ó. É quando não tem capacitor. Se eu coloco um capacitor, a potência reativa dele é negativa, porque o Q do capacitor é um Q menor do que zero. Do indutor é um Q maior do que zero, certo? Então isso aqui, olha só, ele diminui essa potência QC aqui. E aí você fica com a Q2 aqui, que é menor do que quem? Do que Q1, que é o que você quer. O que a gente vai fazer agora é como descobrir, né, como a gente relaciona, né, quando a gente consegue encontrar o valor. Eu depois vou mostrar de uma maneira diferente, mas o livro mostra isso. Eu não gosto de usar essa forma. Eu gosto de calcular na mão, mas o livro mostra isso. Mas o que o livro faz é o seguinte: como conseguir uma fórmula fechada para você atingir um determinado fator de potência. Como assim um determinado fator de potência? Se o cara fala que o fator de potência é igual a 1, quanto é que é o θ? É zero. Certo? Ok? Ah, mas ele tem que saber se o ângulo é positivo, negativo, etc. e tal. Aí vai saber se o fator de potência está atrasado, né? Aí olha lá, lembra disso aqui, ó? Muita informação, né? Então olha só, atrasado, carga indutiva, não sei o que, né? Você vai colocar, né, para cima ou para baixo. Então, às vezes o cara coloca um valor negativo, né, para dizer que está, ok? Então, vamos lá. Se ele quer fator de potência igual a 1, ele quer que o θ, digamos, o θ2, que seria o θ que você quer chegar, seja zero, certo? Já existe um θ1 que é o inicial, é esse aqui, ó, esse aqui é o θ1. θ1, certo? O que você quer chegar é o θ2, né? O que você tem? Presta atenção. O que você tem é que o P é constante, não vai mudar nada, porque a potência real só depende da parte resistiva, você está acrescentando coisas. Vocês estão entendendo? Na minha impedância como um todo, a minha parte resistiva não vai mudar quando eu colocar. Se eu tenho um monte de resistores, tá lá.
Se eu vou colocar capacitor, vai mudar a parte real da minha impedância? Não, pô. Estou acrescentando elementos reativos, certo? Ou indutor ou capacitor, não interessa, certo? Então a minha potência, que é a minha potência real, não muda, certo? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer, o que vai mudar é a minha potência, o quê? O meu quê? O meu quê é esse valor na posição 1, na posição 2 ele vai ser esse valor, certo? Ou seja, ele vai diminuir, né? Essa diminuição é de quem? É do Q do capacitor. Quem é o Q do capacitor? É esse cara aqui, ó, QC. Né? É o Q relativo ao capacitor. Legal? É isso aqui. Tá? O que eu quero? Quem é QC? QC vai ser o quê? Vai ser Q1 menos Q2. Certo? QC vai ser Q1 menos Q2. Né? Quem é Q1? Q1, vocês concordam comigo? Quem é tangente de θ1? Não é Q1 sobre P? Quem é tangente de θ2? Não é Q2 sobre P? Não é? Olha os triângulos. P, Q2. Olha o triângulo. P, Q1. Tangente de θ1 é igual a Q1 sobre P, tangente de θ2, Q2 sobre P. Legal. Quem é QC? QC é igual a Q1 menos Q2. Ou seja, P, que multiplica tangente de θ1 menos tangente de θ2. Não é isso? Certo? Mas quem é o nosso Q? Não é x vezes IRMS ao quadrado? A gente não sabe que é o XC vezes IRMS ao quadrado, né? E aí a gente pode escrever o seguinte, a gente pode escrever que isso aqui é 1 sobre ômega C, né? Que é o XC, que é o J, né? A gente está pegando isso, vezes que IRMS ao quadrado. Mas a gente podia escrever também o seguinte, ó. V2 é isso mesmo, né? Quem é o Q? A gente também pode escrever o Q de outra maneira. A gente pode, isso é o QC, né? A gente pode escrever isso se a gente estivesse trabalhando com a corrente. Se a gente vai trabalhando com a tensão, a gente pode escrever o quê? A gente pode escrever que isso aqui é V sobre XC. Certo? Tranquilamente pode escrever isso. Certo? Mas quem é o XC? Não é 1 sobre ômega C? Então isso aqui é ômega C VRMS ao quadrado. É porque é como se fosse um... Lembra? A gente vai usar o XC como se fosse um resistor imaginário, né? Então resistor imaginário vezes I ao quadrado é o quê? Ou V2 sobre o resistor imaginário. A gente já viu isso, não é isso? V2 sobre resistor imaginário, certo? E aí o que você vai ter? V2 sobre 1 sobre ômega C VRMS ao quadrado. Por que você vai usar isso? Agora você vai usar aqui, ó, você vai colocar aqui C, né? Quem é isso aqui agora em função, né? O C vai ser QC sobre, tirando o valor de C aqui, galera, ó, ômega C VRMS ao quadrado é igual a QC, certo? C é igual a quanto? QC sobre ômega VRMS ao quadrado, certo? O que eu vou fazer agora? Então, ok? Mas quem é isso? Né? Quem é QC? QC é isso aqui em cima. P, tangente de θ1 menos tangente de θ2 sobre quem? Ômega VRMS ao quadrado. Certo?
olha só que você pode... Então, o que acontece? Se o cara tem uma determinada potência média, ele tem um determinado, né, ângulo inicial, ele coloca aqui na fórmula o θ2, coloca a tensão que está sendo alimentada e coloca a frequência, né, que você está usando, lá, o ômega. E aí você sai quem? Sai o próprio C, certo? Ok? Vamos fazer um exercício do livro bem simples, usando a fórmula direta. Eu, na verdade, não faço isso, galera. Quando eu quero corrigir o fator de potência, o que eu faço? Eu coloco o triângulo de potências que eu quero, que eu tenho. Eu desenho o triângulo de potências que eu tenho. Você concorda que o triângulo de potências vai ser uma coisa assim? Não é? Aí ele quer, por exemplo, isso com um determinado θ1, não é isso? O que eu tenho que fazer? Se eu tiver um triângulo de potências desse, é um triângulo de potência de um circuito indutivo, porque o ângulo aqui é positivo. Se fosse um triângulo de potências assim, seria um triângulo de potência de um circuito que é capacitivo, certo? Se eu quero achar o ângulo, eu simplesmente, né, eu coloco o ângulo aqui, que eu quero, vamos supor que eu quero colocar nesse ângulo aqui. Eu calculo simplesmente isso aqui, ó. Se eu calcular isso aqui, eu já sei quanto é que é o valor do capacitor. Né? Porque é justamente o que ele faz aqui, ó. É o XC, e às vezes eu uso até essa fórmula para calcular, em vez de usar aquela outra ali que é o VRMS. Eu posso usar essa aqui também. Não está errado usar essa aqui, galera. Olha só, ele usou a fórmula encontrando isso aqui, não é? É que normalmente você fornece o V, por isso que ele coloca em VRMS. Não é isso, olha. O que é fornecido aqui no primeiro problema aqui, ó? Olha aqui, é o V. Ele não altera. O IRMS vai mudar. Concordo que o IRMS vai mudar, por isso que ele não coloca em função de IRMS. Entendeu? Ele coloca em função do V. Tá? Deixa eu pegar um exemplo. Mas normalmente eu não uso essa fórmula, não. Coloco na prova, mas não uso. Tá? Normalmente eu faço o cálculo na mão. Deixa eu só pegar um exemplo da fórmula para a gente finalizar. Do livro, né? Opa. É bom que já terminou. Vocês vão ver que agora tem bastante exercício então de potência. Vou pegar vários. Não sei se ele vai abrir rapidinho aqui. Potência tem que fazer muito exercício. Realmente não tem facilidade. Pronto, chegou na potência. Aqui, ó, ele coloca, tá vendo só? Quando conectado a uma rede elétrica de 120 RMS, se ele colocasse 120 e não falasse nada, você tinha que fazer o quê? Dividir por raiz de 2, certo? Para encontrar o valor. 60 Hz, ou seja, ômega é igual a 2π vezes 60, não se esqueçam. Uma carga absorve 4 kW, ou seja, a potência média, que é medida em watts, é 4.000. Com um fator de potência atrasado de 0,8, certo? Determine o valor da capacitância necessária para elevar o fator de potência para 0,95, certo? Bom, quanto é que é a potência, fator de potência 0,8? Ele diz, então, o cosseno de θ1 vai ser quanto? Vai ser 0,8. O fator de potência é o cosseno do ângulo, né, que você tem lá do triângulo de potências. Daí ele tirou que o valor, né, do nosso θ1, que é o primeiro θ, é igual a 36,87, certo? Depois, o que ele fala? Ele quer encontrar o quê? Ele quer encontrar
o valor do capacitor para o fator de potência igual a 0,95. 0,95, o ângulo vai baixar para 18,19 graus. Certo? Então, notem, lá naquela fórmula, deixa eu ver se a fórmula está aqui, olha. Eu já tenho tudo, galera. Eu já tenho o P, eu já tenho o θ1, eu já tenho o θ2, eu já tenho o 2π60, eu já tenho o VRMS ao quadrado. Já sai o valor do capacitor direto. Certo? Já sai o valor do capacitor direto. Se você colocar o valor do capacitor direto, vai encontrar como sendo 310,5 microfarads. A outra forma de fazer, está até no próprio exercício aqui, a outra forma de fazer é calcular os Qs, galera. O primeiro Q, se você tem o P, se você tem um ângulo, presta atenção, se você tem um lado, né, e se você tem um ângulo, né, e o lado é a projeção, você tem o S. Se você tem o S, você tem o outro lado e você tem o Q. O Q1. Concordam comigo? O Q2, né, é o segundo caso. É quando é um lado, o ângulo de 18. E aí você vai ter o Q2. O QC vai ser o quê? O Q1 menos o Q2. Que vai ser o V2RMS sobre o ômega. Aí você também podia encontrar o C por aí. Sem usar a fórmula, digamos assim. Tá dando para entender? Ok? Eu vou fazer dessa forma também, tá? Eu acho mais interessante, às vezes, fazendo dessa forma, sem usar essa fórmula fechada, que às vezes o aluno não consegue encaixar a fórmula fechada. O outro é mais simples. Tá legal? E é isso, galera. Aula que vem, quarta-feira, não é isso? Quarta-feira a gente vai começar a fazer alguns exercícios, né? Eu vou ficar fazendo exercício, galera, porque realmente é treinar, certo? Teoricamente, eu podia dar uma matéria nova, mas vou dar não, tá? A gente já perdeu tempo, eu não quero perder mais tempo aí, talvez não dê para fechar, só vou testar isso no ano que vem quando eu tiver muito tempo, não estou com tanto tempo assim, tá? A matéria nova seria um circuitos trifásicos, que vocês vão ver, tá? Só que eu já daria uma introdução logo no segundo ano, para depois, quando vocês forem ver isso, vocês verem com mais calma. Circuito trifásico nada mais é do que isso que vocês acabaram de ver, só que com um fio a mais. Basicamente é isso. Entendeu? A gente está aqui trabalhando sempre com 2 terminais, né? A gente vai trabalhar com 3 ou mais terminais. 3 mais terminais é quando a gente vai trabalhando com transformadores, etc. Que aí são 2 de entrada e 2 de saída. Legal? A gente não vai mexer com isso por enquanto. Ok? E o circuito trifásico, na verdade, você analisa ele como se fossem 3 circuitos desses que a gente está trabalhando aqui, separados, digamos assim, entendeu? Um para cá, outro para cá e outro para cá. É um triângulo. A gente usa muito, né? Por causa de uma série de coisas que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Certo? Ok? Beleza, galera? Tá feito.